Quando eu visitei o Museu da Imigração em Nova York, ali no tem a Estátua da Liberdade, você toma um barco, né, vai até a Estátua da Liberdade e na volta ele passa pelo Museu da Imigração, onde aconteceu a imigração, aquele a chegada dos imigrantes, né, nos Estados Unidos. E isso me fez pensar muito e tem uma placa lá, um negócio muito grande explicando por que as pessoas migram ou imigram. Existe o migrar, o emigrar e o imigrar. Migrar é dentro do próprio país, emigrar é sair e imigrar é vir. E aí eu estava lembrando, né, da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, né, da perseguição de Hitler com os judeus, aquela história toda. E estava lembrando que certa vez eu conversei com uma pessoa que falou o seguinte: ele falou, "Ó, Eduardo, na época já se sabia, né, que se o do Bigodinho, acho que não vou falar o nome porque não sei se tem algum problema aqui nas redes sociais, o Bigodinho, quando entrou como presidente da Alemanha na época, ele perseguiria aquela população, né? Então já se sabia que eles seriam perseguidos. E aí o que que eu escutei de um historiador, né, não me lembro exatamente quem foi, ele falou assim: "Olha, as pessoas começaram a se evadir, as pessoas começaram a ir embora da Alemanha e a ir embora da região, para longe. As pessoas mais esclarecidas, as pessoas que começaram a prever e tudo mais. Aquelas imagens que aí o cara falava, né, o cara, eu tô contando o que ele me contou, né. Ele falou assim que aquelas imagens, aquele pessoal, que ficou preso no Holocausto, todas aquelas pessoas que foram carbonizadas, toda aquela matança, tudo aquilo ali, foram as pessoas que não tinham condições de sair, né, de lá, e pessoas que não acharam que pudesse acontecer aquilo. Então foram pessoas que ficaram para ver, ou pessoas que não conseguiram sair. Que ele disse que muita gente foi embora, muita gente se escapou antecipadamente, né. Então as pessoas falam assim: "Cara, esse cara no comando vai dar ruim, então eu vou já me movimentar e vou sair". Por isso que eu defendo tanto que você sempre ande com um olhar lá na frente. Se você esperar a coisa acontecer, pode ser tarde demais. Então assim, só para terminar o raciocínio da perseguição dos judeus e do que aconteceu, o que eu ouvi falar é que as pessoas que foram perseguidas e mortas, né, e viveram aqueles esqueletos, aquele Auschwitz, toda aquela coisa, foram as pessoas que da classe mais baixa, né, menos favorecida, que não tinha tanta informação, não sabiam o que estava acontecendo, não achavam que seria rigoroso demais. Então elas foram, de certa forma, pegas de surpresa e estavam meio desconecta com o movimento, né? Que os mais ligeiros, os mais antenados, as pessoas que estavam assim, mapeando o que estava acontecendo, já tinham ido embora há muito tempo. Quando o cara tomou o comando, a pessoa já se movimentou. Então, assim, por isso que eu acho importante, você que é uma pessoa esclarecida, analisar o que está acontecendo. Não digo, não estou com um clima alarmista, não estou com nada, só estou falando que é o seguinte: eu tô com 57 anos, tô acompanhando um cara que cara legal, um cara mais velho do que eu, mora nos Estados Unidos e é Uber, né. Então assim, é difícil imaginar dessa forma, mas o cara quando não vira nada, ele vira Uber, né. Mas não é o desejo de todo mundo, né. Então o cara, ele fica gravando vídeo, uma hora eu vou mostrar ele, vou contar. Ele encontrei um cara que foi mais vezes do que eu para os Estados Unidos. Esse cara tem 300 viagens, é um carioca, um sessentão, ele deve ter uns 65 anos, 68 anos, ele deve estar beirando os 70 pelo jeitão do cara. Um pouquinho menos, mas assim, foi motoqueiro, trabalhou com comércio internacional, então ele tem 300 viagens aos Estados Unidos. Eu tenho 80, eu achei que era muito, mas ele tem 300. E agora ele tá morando nos Estados Unidos e é Uber, né. E ele grava vídeos e tem um canal com 15 mil seguidores. Achei interessante, porque eu lembrei da minha época, né, porque ele trabalha desde 80 e poucos, né, e eu também trabalho desde 80 e poucos, então ele deve ser um pouquinho mais velho do que eu. Mas, quando a gente vai chegando de uma idade mais para frente, a gente já consegue mapear tudo o que está acontecendo, né. Então você consegue ter um termômetro do que tem acontecido. Então para você entender, eh já em 85, 95, os impostos já eram altos, as taxações, né, a gente falava o tax, né, Brasil tax, Brasil, a gente conversava lá nos Estados Unidos que taxações brasileiras eram altas e aí eu vejo que 25 anos, 30 anos se passaram e nada mudou. Então, assim, o imposto de importação que é um absurdo, o aqui, só para você ter uma ideia, você que não tem hábito de importação, você quando compra uma mercadoria por $20.000 no qualquer lugar do mundo e você gasta $5.000 de frete, você paga imposto sobre o frete também. Você paga imposto sobre a mercadoria e sobre o frete. E aí o próximo imposto é sobre a mercadoria, o frete e esse imposto. E o outro imposto é sobre todos. Então há impostos em cascata, fazendo com que a mercadoria importada ela chega a dobrar de preço, em alguns casos até dá 120%. E o Steve Jobs, quando era vivo, ele meteu o pau no sistema de taxação brasileiro, falou: a Apple jamais vai para o Brasil, porque essa taxação brasileira é ridícula, né? E assim. Só que não mudou e só piorou. Então, o que eu estou vendo é muita empresa e muito empresários indo embora do Brasil. Ou o seu polo fabril indo embora do Brasil. Então,
E aí eu fiquei lembrando sobre, não sei como é que esse vídeo vai ser bloqueado ou não, espero que não, né? Mas, por exemplo, se você vê o país vizinho da Venezuela, né? Tá indo todo mundo embora, tem muito habitante daquele país vindo morar aqui. E pelo que eu percebo, o governante quer mais que sai mesmo. E aí eu percebi que a gente, depois de um certo tempo, né? A gente para de ficar achando que o mundo é colorido e começa a ver a realidade da coisa, né? Então, assim, você vê que pessoas sem classificação, sem renda, sem conhecimento, sem diploma, elas não são bem-vindas em lugar nenhum. Hoje, essas pessoas, elas são bem tratadas no Brasil porque votam. Já na Venezuela, ela já não tem mais o porquê estar lá, porque lá já não tem mais eleição. Então, o presidente lá prefere que eles vão embora, né, e vem morar tudo aqui no Brasil e deixa o país lá sozinho para eles. Então, o que acontece é que hoje ainda, essa população de milhões de pessoas que vivem ainda mamando no B Família, hoje elas são interessantes. Será que no futuro elas serão interessantes? Então, assim, e aí me faz fazer um turismo na América do Sul para ver onde eu me sinto confortável, onde por isso que você vai me ver viajando em vários lugares. Então, assim, tem hora que a gente precisa pensar em alternativas de que sua empresa, que seu negócio continue funcionando. Então, assim, não é um vídeo achando que a coisa vai ficar insuportável. Não, o Brasil continua sendo um grande mercado, 220 milhões de pessoas. Só que é o seguinte, eu quero ressaltar o seguinte: a Nigéria tem a mesma população brasileira. E lá tem 5 milhões de pessoas de poder aquisitivo bom. Então, assim, você tem que pensar, quando você pensar numa população, em quem é o teu cliente. Não adianta você pensar num país populoso se você não tem cliente nesse país. Então, o Brasil, ele praticamente, ele tem aí 10% da população que consome. Então, assim, é perigoso isso num país onde 90% da população está fora da linha de consumo, onde eles praticamente só gastam com comida. Então, é perigoso. Por exemplo, nós temos aí Portugal, com 10, 12 milhões de habitantes, onde 60% da população está inserida no mercado de consumo. Então, se você lançar um telefone novo, ou um som, um equipamento, você vai ter aí quase que mais da metade da população que tem tendo poder aquisitivo para comprar. O que acontece aqui no Brasil é que somente menos de 10% da população. Então é importante você entender o percentual da onde você opera. E o Brasil tem um problema que é a geografia, né? Aqui é muito longe. Então, por exemplo, você pode ter clientes em Recife, que é do outro lado do país, né? Ou em Goiás. Então, a geografia brasileira é muito grande. Se você comparar com um país como o Uruguai, tem 5.500 habitantes, é muito mais fácil a geografia. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.